bienvenidos a nuestro canal. Hoy es día 7 de abril de 2020. Estamos en casa y no hemos salido de casa porque estamos por la pandemia del coronavirus. Y entonces aprovechamos y trabajamos en otros campos de trabajo, como nuevos desarrollos, y también aprovechar y dar a conocer un poco el trabajo que estamos haciendo a la comunidad y claro, a todas las personas que acompañan de nuestro trabajo aquí en América Latina. Entonces, hablando un poco más objetivamente, vamos a hablar de envases. Vamos a hablar de envases que são os envases que vamos usar em nossos produtos cosméticos, em nossos desenvolvimentos, que já levamos tempo trabalhando nisto. São produtos para cuidado de higiene personal, mas são produtos amigáveis com o meio ambiente e por isso amigáveis com nós outros, né? Ou seja, que são buenos para nós outros. Y por eso la razón de que hablamos de los envases, especialmente de estos que son oxo-biodegradables, como pueden ver aquí es un tubo colapsible. Este es un nuevo producto del mercado. En el mercado no, esta es una novedad tecnológica. Esto es un tubo colapsible, ou em português é conhecido por bisnaga, de cosméticos. Isto está fabricado com plástico inteligente de vida controlada. Então, na fabricação deste envase se é añadido um polímero, um biopolímero, e é o único, por isso esta razão é novo, porque é um polímero que é orgânico, é um polímero que é adicionado no momento da extrusão e com outro plástico, com outros polímeros de origem de petróleo. Sin embargo, a finalidade aqui que se vai a produzir é que este envase se vai biodegradar através de um processo de oxidação, exatamente que é produzido por este activo, este polímero orgânico que é añadido e que hace uma aceleração no tempo de descomposição. Hablando um pouco aqui da tecnologia oxo-biodegradável, diz que, hago uma pequena referência, atualmente por consequência da falta de consciência do ser humano, já sabemos, miles de toneladas de resíduos plásticos entram no meio ambiente todos os dias. Permanecerão aí cientos ou miles de anos, porque já sabemos que é um processo de degradação, de desintegração, que leva muito tempo. Mas sim, praticamente tudo se desintegra ou tudo se vai a degradar. Sabemos que atualmente é o procedimento de recorrer todo o plástico possível para receber reciclagem, ou transformação ou eliminação responsável não é efetivo. Em muitos países é muito insuficiente todo esse trabalho. Então, nós o que apresentamos são soluções aqui, porque este problema é um problema que já nos acompanha há muito tempo, muitos anos, e queremos trabalhar nisso e apresentar um trabalho dando conta que sim, que apresentamos alternativas ou soluções. Não estou dizendo que é a única e que é a melhor de todas, mas sim, para nós outros, é a mais válida. Então, vos comento que a nossa proposta traz benefícios a todos. No início do processo de fabricação, se adiciona um porcentagem de 1% deste polímero vegetal em la composição do plástico, que chamamos, como estava dizendo, que é a extrusión. E depois daí, então, passa já o processo de la fabricação, onde já hablamos de insuflação ou
también hablamos de inyección. Y ahí sale y se sale formado un envase. O puede ser una bolsa de plástico también, ¿no? En este caso pueden ser bolsas muy usadas en los supermercados, pueden ser bolsas oxo-biodegradables. Todos los plásticos pueden ser oxo-biodegradables. En el caso, por ejemplo, podemos hablar do PET, del polietileno de alta y o de baja densidad, el PVC, el poliestileno y la biodegradación del plástico por inicio de oxidación, que é o que pasa neste processo. La tecnología acelera la biodegradación con nombre OXO, quer dizer oxidação controlada. Convierte los produtos plásticos em materiais biodegradáveis ao final de sua vida útil. Quer dizer que este envase que está aqui é envasado um produto cosmético aqui dentro. Aqui envasamos um produto que é cosmético, que sim, que é biodegradável dentro. Então, este envase, quando o produto termina a sua vida útil, este envase sim que se termina a sua vida útil também. Por isso, chamamos que é um plástico inteligente de tempo de vida controlado. Não há nada enganoso nisto, isto é tudo muito claro e já está em vários países que sim que já han aceitado e sim que han dado oportunidade a várias empresas que já estão comercializando vários tipos de envases muito diversos. Pode ser no caso da indústria farmacêutica, indústria cosmética e também em área alimentar. Muitos envases para os alimentos que são necessários porque os plásticos não são malos. Não? Os plásticos dão a possibilidade de acondicionamento e a possibilidade de que os alimentos tenham mais tempo de vida e não se contaminem. E isso temos que avaliar que sim que é importante porque, claro, isso nos assegura que consumimos alimentos que estão em estado óptimo de consumo. Os plásticos oxo-biodegradáveis se biodegradam no meio ambiente. É igual processo de descomposição como a matéria orgânica em campo aberto. Lo hace sin dejar de resíduos tóxicos ou fragmentos de plástico e tampouco metais pesados, não é? Que isso é o que mais a grande inquietude da gente. Sin embargo, sim que está visto que não deixa metais pesados. O Instituto de Investigação Técnica de Suécia e em la Universidade Sueca de Ciências Agrícolas, el informe encontraram um 91% de biodegradação em 24 meses. Praticamente, mira, quase já todo biodegradado. Não é? Vários países han examinado esta tecnologia. Eu hablo, por exemplo, de Emiratos Árabes e também Paquistão, e han llegado a la conclusión que el plástico oxo-biodegradable ofrece una solución a los residuos plásticos que se escapan al medio ambiente abierto, ¿no? O que não podem ser recogidos de forma realista. Han legislado para hacer el oxoplástico biodegradável obrigatório nestes países. Porque não só se fragmenta, sim que se biodegrada. A ser um pouco mais breve. É o custo desta tecnologia. Claro, a gente pensa que estes envases são muito mais caros. Isso não é verdade. Isto pode ter uma pequena, muito pequena diferença de preço hacia o plástico tradicional, pero muito pouco, que é muito diferente aos envases que provêm de matéria-prima de origem vegetal, que muitas vezes já por conclusão de estudo de números, sabemos que chega a alcançar 4 vezes mais. Ou seja, se for produzido, por exemplo, de caña, ou de maíz, ou de outro
Entonces, aqui o que passa é que para produzir este envase se aplica 1% de um polímero, ou seja, solamente isso é o que vamos añadir a la composición normal que tenía este tipo de envase antes de empezar con el proceso, entrando dentro da tecnologia oxo-biodegradable. O que é melhor aqui? É reciclar ou deixar que se biodegrade? Em meu critério personal, sempre valorando todas as questões. Ou seja, sim que se pode reciclar ou sim que se pode usar esta tecnologia. O importante é sim criar soluções ou dar outras oportunidades para que cambiemos todo isto que hemos vivido ao largo destes anos. Algo hay que hacer. No estoy diciendo que soy el dueño de la solución o que este es el mejor de todo, pero sí que es una buena solución en nuestro campo de visión, que es una buena forma de dar solución al problema de la contaminación. Entonces, el uso del plástico desechado como fuente energética, claro, sabemos de antemano que há países, mas assim, países nórdicos, ao norte da Europa, que compram este tipo de resíduos porque lhe aproveitam como energia térmica. Não? Então, se isto se vai biodegradar, claro, a ideia é que este produto também se pode incinerar. Nesse caso, quando falamos de aproveitar a energia térmica. Então, por estudos hechos, este envase que está aqui em relação ao plástico tradicional, este produz mais energia térmica. Además, tem essa vantagem. Se o querem usar como fonte de energia térmica. O oxoplástico é biodegradável, supera todos os ensaios habituais de ecotoxicidade, incluindo pruebas en la germinación de semillas. Entonces, isto vos comento porque todo este proceso de desarrollo, sim que há estudos hechos em laboratório e sim que se há exatamente hecho pruebas como é o processo de composição, de fragmentação, hasta llegar ao ponto que isto se degrada e chega ao ponto de quedar em água, humus. E sim que ha servido como en el sustrato de las plantas. ¿No? E sim que isso está provado. E se hicieron todas as experiências. Razonando aqui, o crescimento de las plantas e sobrevivência de macro e microorganismos realizados de acordo com as normas da OCDE. Quer dizer que nesse substrato, nisso tudo, sim que sigue vivendo os macro e microorganismos. Não todos os resíduos plásticos que não serão reciclados ou incinerados e em seu lugar se tirarão à basura no campo, que está nos oceanos e rios, não? Porque já vimos que está lleno de frascos, de envases e bolsas de plástico. É inócuo em contacto com alimentos, também, como estava referindo, para a indústria alimentar. O oxoplástico biodegradável ha sido certificado por los laboratórios analíticos, assegurando por contacto a largo prazo com qualquer tipo de alimento a temperaturas hasta 40 graus centígrados, segundo a normativa europeia. Então, e também segundo os requisitos e conformidades com a FDA dos Estados Unidos. Em relação a se são melhores as bolsas de papel, não. O processo de fabricação das bolsas de papel, vos comento que causa 70% mais de contaminação atmosférica que as bolsas de plástico. Seria que as bolsas de supermercado de oxo-bioplástico. É necessário muita matéria-prima. Hablamos de celulose, não? E isso provém de cultivos que têm que ser, muitas das vezes, se vai a competir com o tema porque necessitamos de alimentos. Não? Vem dos árvores. Então, dos árvores também
puede venir de los árboles, puede, entonces eso también reducimos el pulmón. Las bolsas de papel utilizam 300% mais energia para produzir e o processo utiliza enormes quantidades de água e cria resíduos também. Quando se degradam, emitem metano e dióxido de carbono. Uma pila de 1000 bolsas de plástico novas tendría alrededor de 2 pulgadas de alto e necessitaria por lo menos 7 vezes o número de caminhonetas para entregar ao mesmo número de bolsas. Quer dizer que para hacer el transporte de las bolsas de papel em relação a hacer el transporte de las bolsas que seriam oxoplástico, ¿no? Há uma grande diferença de mobilidade de mais viaturas, então por isso consumo mais energia. Que produtos temos oxo-biodegradáveis? Temos bolsas de transporte dos consumidores que levam para as suas compras em la tienda, aos supermercados, as bolsas de basura. E vos comento que há vários países que sim, que já, claro, as bolsas de basura, as bolsas para correr a caca dos perros, né, das mascotas, e as bolsas do supermercado, as bolsas, praticamente já se usa tudo bolsas oxo-biodegradáveis. Eu estou falando aqui de Equador e lamentavelmente todavía não há implantado isso, recém se está empezando. Sin embargo, nuestro produto é distinto porque nuestro produto é de fuente orgânica. Então, este polímero é um polímero que proviene de fuente vegetal. É isso. Basicamente não me vou alongar mais, mas a ideia é dar-vos um pouco a conhecer o que estamos fazendo, como estamos trabalhando. E vou melhorar um pouco mais em termos de ser mais específico em alguns termos aqui que são mais relevantes com este aspecto, porque isto há muito que falar neste termo dos envases. E é isso. Que estejam bem e já nos veremos outro dia.